Com a proteção de Deus, na presença do conselheiro Ives Linhares, do auditor Tiago Cordeiro, do procurador do Ministério Público, Dr. Gabriel Gui Leger, declaro aberta a 25ª sessão desta Câmara. Ausente o conselheiro Ivan Bonilha por motivo justificado, estando convocado o auditor Tiago Barbosa para compor o quórum. Ausente o auditor Cláudio Canha por motivo de férias. Submeto à homologação do plenário a ata de número 24 da sessão do dia 19 de julho próximo passado. Está em discussão. Votação. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em mesa. Conselheiro Ivens. Auditor Tiago. Senhor presidente, para comunicar sobre estamentos na Coordenadoria de Fiscalização Estadual dos processos 30, 90, 22, 16 e 22, 90, 29 e 16. Está anotado. A palavra está livre. Passo ao relato de minha pauta. Inicio com a tomada de contas extraordinária, processo 38.408.16, do município de Guaraqueçaba, cujo objeto trata da concessão de diárias em quantidade elevada em desacordo com os princípios administrativos, ocorrida no município de Guaraqueçaba, exercício financeiro de 2014. No contraditório, a senhora Lilian Ramos Narlock alega que o Poder Legislativo Municipal, ao editar a Lei 23/05, entendeu não haver a necessidade da prestação de contas quando da realização de viagens com pagamento de diárias. Ainda, em que pese a citada normativa tenha sido substituída por Lei Complementar 12/14, esta também não previu a necessidade. Se manifestou também o senhor Paulo Godoy dos Santos, controlador interno à época, que aduziu não ter agido de forma omissa quanto às obrigações relacionadas ao cargo. E também afirma que não houve anexação de documentos probatórios das viagens. A Coordenadoria de Fiscalização, na Instrução 4793, é pela irregularidade, com multa do 87.4G, ao então controlador interno Paulo Godoy dos Santos, e ressarcimento de valores, na importância de R$ 15.500, devidamente atualizado pela então prefeita do município, Lilian Ramos Narlock, com aplicação de multa proporcional ao dano, previsto no 89, parágrafo 2º da Lei Complementar. O Ministério Público, no parecer 17.149/16, caminha no mesmo sentido, irregularidade das contas, aplicando as sanções sugeridas pela unidade técnica. No meu voto, eu faço uma análise pormenorizada dos acontecimentos, mas no final, a minha conclusão é acompanhando a instrução, pela irregularidade com a restituição, multas e recomendação. É a proposta. Está em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas de transferência 123.440.13 da Secretaria de Estado de Educação, que transferiu ao município de Mangueirinha R$ 93.473,16, objetivando o fornecimento de suporte financeiro à seção de funcionários do município que prestam serviço nas escolas estaduais indígenas. A Coordenadoria de Fiscalização é pela irregularidade das contas, tanto na Instrução 6439/14 quanto na 2438/16, e opina pela irregularidade das contas em função da divergência entre os status bancários e as despesas informadas,
indicando a necessidade de recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 70.910,58, de forma solidária pela tomadora e por Albari Guimorvan Fonseca dos Santos. Sugere ainda ressalvas com relação à incompatibilidade do elemento de despesa com a dotação e com relação à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação. E ainda faz 4 recomendações. O Ministério Público, no parecer 2240, acompanha a instrução do processo. Da mesma forma que o anterior, nós fazemos um voto relativamente extenso, analisamos pormenorizadamente os itens e, no final, acompanhamos a instrução do processo, que é pela irregularidade das contas, recolhimento parcial de R$ 70.910,58, devidamente corrigidos pelo município de Mangueirinha e por Albari Guimorvan Fonseca. Ressalvas e recomendações. É a proposta. Está em discussão. Votação aprovado. Relatório de inspeção 563893/12 da Câmara Municipal de Guaratuba. Período de 1º de janeiro de 2011 a 31/7/12, com o objetivo de fiscalizar a atuação do Poder Legislativo do município, quanto à consistência e fidedignidade da receita e despesa, seus registros, publicidade e transparência. O relatório apresenta 10 achados, sendo despesas com combustível executada maior do que o consumo informado no SINHAEM, consumo de combustível que supera em 92,40% 2011 e 135% 2012, realização de despesas sem processo licitatório, irregularidade nas comissões de licitação, não apresentação no exercício de 2011 e primeiro semestre de 2012 das informações no SINHAEM e SINHAP, cargos comissionados ou terceirizados exercendo funções de caráter permanente, que seria o contador, responsável pelo controle interno com cargo em comissão, pagamento de diárias por meio de resolução, desproporcionalidade entre o número de servidores comissionados e efetivos, valores diferenciados de diárias. Houve o contraditório, através do senhor Valmor José do Vale, controlador interno no período de janeiro a março de 2011. Aliás, apenas o senhor Valmor não apresentou defesa. A senhora Rosana Hernandes Afonso, controladora interna em outro período, alega que todos os itens questionados houve equívoco da equipe de inspeção quanto ao seu período de exercício do cargo e destaca que exerceu a função de controle apenas em substituição ao senhor Lucas Hartmann Silva. E depois se analisa os achados, comparece também o senhor Paulo Éder Araújo, presidente da Câmara à época, que alega que houve erro no lançamento das informações, o senhor Natanael Correia Araújo, primeiro secretário da Câmara, que afirma ser de responsabilidade apenas do presidente da Câmara as irregularidades, e o senhor Lucas Hartmann Silva também se manifesta no processo. Procuram analisar todas as irregularidades pedindo no final
a aprovação das mesmas. A Coordenadoria de Fiscalização, por meio da Instrução 287/17, manifesta-se no final de cada item quanto à pertinência de imputação de exceção aos responsáveis pelas irregularidades apontadas. E descreve sinteticamente, uma por uma, o achado 1 irregular, o achado 2 irregular, com ressarcimento, o achado 3 irregular com multa, o achado 4 irregularidade com multa, o achado 5 apenas irregularidade, o achado 6 irregularidade com multa, o 7 irregularidade com multa, o 8 irregularidade com multa, 9 irregularidade com multa e o 10 irregularidade com multa. Esta é a instrução da Coordenadoria de Fiscalização, reafirmando a irregularidade em todos os itens e, na maioria deles, numa propondo ressarcimento e na maioria das outras propondo multa. O Ministério Público, no parecer 1389/17, corrobora o entendimento da unidade técnica. Nós fizemos uma análise, item por item, das irregularidades mencionadas e destacadas e analisadas e defendidas pelas partes. E, no final, nós apresentamos uma conclusão. Acompanhando a instrução do processo, tanto da Coordenadoria como do Ministério Público, menos com relação ao controlador interno, que nós deixamos de aplicar a multa ao controlador interno pelo seguinte motivo. Por períodos, as pessoas que exerceram essa função eram pessoas diferentes. Eu não tive a possibilidade de determinar exatamente qual o controlador que deveria ser multado. Então, na dúvida, eu deixo de aplicar a multa. Nos demais itens, eu acompanho a instrução do processo, pela aprovação, então, parcial do relatório, com recomendações à Câmara Municipal, e aplicando as multas já destacadas com relação aos itens, inclusive o ressarcimento no montante de R$ 77.045,46, devidamente atualizados, relativamente à existência de gasto desarrazoado com combustível para veículos oficiais sem quaisquer documentos que os justifiquem. Isso é aplicado ao senhor Paulo Éder de Araújo, que é o presidente da Câmara à época. Ao senhor Natanael Correia de Araújo, presidente da Comissão de Licitação, a multa administrativa do 87.4D da Lei Complementar. E ao senhor Ângelo Babiucchi, responsável pela contabilidade da Câmara no período de 23/2/11 a dezembro do mesmo ano, multa administrativa do 87.4G. E ao senhor Jorge Luiz Ramos, responsável pela contabilidade da Câmara no exercício de 2012, aplicação da multa do 87.4G na nossa lei complementar. É a proposta. Está em discussão? Senhor presidente. Doutor Tiago. Senhor presidente, eu já tenho me manifestado anteriormente. Eu entendo que um relatório de inspeção que indique irregularidades, inclusive com imputação de ressarcimento, o julgamento dele, considerando-se as contas irregulares dos responsáveis com a determinação de ressarcimento, não é, a meu ver, o modo mais apropriado de dar uma solução para esse tipo de processo. Me parece que, embora haja precedente, inclusive uma discussão que já tivemos no Tribunal Pleno,
me parece que a forma mais adequada e condizente com a nossa lei orgânica é o julgamento das contas num processo de contas. Então, eu proporia aqui como preliminar a conversão desse relatório de inspeção em tomada de conta extraordinária para que se dê o julgamento dessas contas com a imputação das multas, das penalidades e do ressarcimento. O tribunal tem julgado dessa forma inúmeros outros processos, e eu até entendo a manifestação de Vossa Excelência, que já o fez em outras ocasiões, mas o tribunal não tem acatado esse entendimento de Vossa Excelência. Então, eu mantenho o meu posicionamento e consulto o conselheiro Ives. Eu acompanho Vossa Excelência atendendo justamente os precedentes. Então, por 2-1, está aprovado. Prestação de contas anual 254812, Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, CISPAR, sediado no município de Jussara, relativa ao exercício de 2012, encaminhadas pelo seu presidente Paulo Armando da Silva Alves. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade das contas, com 2 ressalvas e multas, com relação à entrega dos dados do 6º bimestre do SINAM, aplicando a multa do 87.3b. E com relação à entrega do sistema SIM Atos de Pessoal, atraso de 118 dias, com a aplicação da multa do 87.3b. Ministério Público, parecer 2.536, acompanha o entendimento da coordenadoria. Eu analiso e concluo pela regularidade das contas do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, CISPAR, exercício de 2012, de responsabilidade de seu presidente à época, Clóvis Pérez, com ressalvas, mas deixo de aplicar multa com relação ao item 2, que é a entrega do SINAM com 118 dias de atraso. Ele foi entregue, houve o atraso, mas a jurisprudência do tribunal, alguns aceitam, outros, mas no caso eu deixo, então, de aplicar a multa. Nos demais itens eu acompanho a instrução. Está em discussão. Em votação, aprovado. O 25.30.58 do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Flórida, anteriormente denominado de Fundo de Seguridade dos Servidores Públicos de Flórida, relativo ao exercício de 2014, encaminhados pela sua presidente, Genilda Correia de Godoy. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade das contas, o Ministério Público acompanha a regularidade e eu também acompanho e proponho a regularidade do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Flórida, exercício de 14, de responsabilidade de sua presidente, Genilda Correia de Godoy. Está em discussão. Votação aprovado. O 27.41.52.15 da Câmara Municipal de Marquinho, relativos ao exercício de 2014, encaminhada pelo seu presidente, Gino Della Justina. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade das contas. O Ministério Público recomenda o sobrestamento da presente prestação. Sobrestamento da presente prestação. Para aguardar o julgamento da tomada de contas extraordinárias 54.556.14, que trata de inconstitucionalidade da Lei Municipal 419/13, por meio de qual a carga horária do contador, senhor Marcos Batistel, irmão do então prefeito municipal, passou de 20 para 40 horas semanais. Sucessivamente, entende pela irregularidade das contas em decorrência da violação do pré-julgado número 6 deste tribunal. Tendo em vista que o senhor Marcos Batistel exerceu a função de contador sem o imprescindível concurso público.
A nossa proposta de voto entende que a referida mudança de carga horária é objeto de análise em ação própria, não cabendo qualquer sanção nos presentes autos, evitando-se assim a possível dupla penalização do gestor, tanto na tomada de contas extraordinárias já mencionada, quanto nos presentes autos. Ainda vale ressaltar que o aumento da carga horária do contador foi resultado de ato do prefeito municipal, através da Lei 419/13, peça 70 do processo 218.167/12, não podendo haver sanção ao presidente da Câmara Municipal em exame. Portanto, concluímos pela regularidade do item. Desta forma, na conclusão, acompanho o entendimento da Coordenadoria de Fiscalização e proponho a regularidade das contas da Câmara Municipal de Marquinhos, exercício de 14, de responsabilidade de seu presidente, Ademir José Padilha Schister. É a proposta que está em discussão. Senhor presidente. Doutor Tiago, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Apenas um esclarecimento. Vossa Excelência fez menção ao fato de existir uma tomada de conta extraordinária, apurando a situação da alteração de carga horária desse contador, que é irmão do prefeito, mas que atua na Câmara Municipal de Marquinhos. Não, ele é contador da Câmara. A citação por ser irmão do prefeito é uma citação. Sim, isso não sim. tem nada a ver. Ok. Né? Ele é o contador da Câmara. Houve um ato do prefeito aumentando a carga horária dele de 20 para 40. E quem pede o sobrestamento é o Ministério Público. Uhum. Só uma dúvida. Essa tomada de contas é número 54.556/14. Certo. A minha dúvida... Só pois não, finalzinho. Pois não. Que levanta a inconstitucionalidade da Lei Municipal 419/13, por meio da qual a carga horária do contador, senhor Marco Bastistelli, passou de 20 para 40 horas. Certo. Esse é o objeto da tomada de contas. Na tomada de contas não é tratada a questão do pré-julgado número 6, se está válido, se... Não, a tomada de contas... Não trata disso. Nesta tomada de contas, não. Quer dizer, a irregularidade que o Ministério Público considera aqui é a infração ao pré-julgado número 6 em razão do contador da Câmara Municipal de Marquinhos. Não, levantando a inconstitucionalidade desta lei municipal que elevou de 20 para 40 horas Não, certo, senhor presidente. Mas a infração ao pré-julgado não é levantada, ou é levantada? Não, não é levantada. É levantada? Mas... Senhor presidente, só uma questão de ordem. Vossa Excelência tem a palavra, está em discussão. O referido contador é contador do município por 20 horas. E o prefeito alterou a legislação para que ele seja também contador da Câmara, trabalhando 40 horas. 20 horas no município, 20 horas na Câmara. Então, essa dupla jornada, essa lei que instituiu a dupla jornada para o mesmo servidor, é que é objeto de inconstitucionalidade. Né? Essa é a questão e essa é a razão do Ministério Público ter pedido o sobrestamento que foi superado, é que se aguardasse a decisão avaliando esse duplo encargo e por que se suscitou a ofensa ao pré-julgado? Porque uma pessoa passou a ser o contador da Câmara, designado por lei, sem prestar concurso. Neste ponto é que reside a ofensa ao pré-julgado. Senhor presidente, então... A informação, só para complementar, a informação que me passam é que, em seguida, ele fez o concurso, passou no concurso e passou a exercer as funções de contador de forma concursada. Senhor presidente, eu vou... então, usar divergir de Vossa Excelência. Eu entendo que, em face do que é relatado, um contador que passa a exercer essa função na Câmara sem o concurso e se aproveitando um concurso que havia no Executivo, por mais que posteriormente regularizado, eu entendo que é a razão de irregularidade, então acompanho o Ministério Público. Senhor presidente, apenas para discutir, seguida, Vossa Excelência. pois Pois não, desculpe. Eu acho que as palavras do doutor Tiago, elas são razoáveis, mas
você analisar a prestação de contas do município como Marquinho, que é um município pequeno, que evidentemente que carece de mão de obra especializada, possivelmente eles teriam dificuldade para encontrar outro contador que fosse lá para trabalhar com 20 horas e receber o salário de 20 horas. Então, a legislação há de ser respeitada, eu concordo, mas cada caso deve ser analisado, né, de acordo com as peculiaridades do caso e da região, do município onde isso ocorreu. Doutor Ives, desculpe. Eu agradeço, presidente. Apenas em reforço à voz de Vossa Excelência, me parece que há dois aspectos. Um, que para mim é o determinante, que Vossa Excelência colocou que está sendo tratado já num processo separado, o que por mim já seria suficiente para entender que não deve, como Vossa Excelência bem colocou, até para evitar uma dupla penalização. Agora, ainda que nós entrássemos, e não é o meu propósito, mas que se nós entrássemos no mérito da questão, me parece que não há dúvidas que é possível a contabilidade centralizada, tanto da administração indireta do município como da Câmara. E existe consulta do tribunal respondendo que é possível o aumento da carga horária, sim, desde que haja o aumento proporcional da remuneração. Então, sem querer, evidentemente, entrar no mérito desse processo, porque, evidentemente, que vai ser objeto de julgamento autônomo, mas eu não vejo, mesmo assim, mesmo que nós inseríssemos nesse momento aqui, alguma irregularidade. Então, apenas para corroborar, mas principalmente pelo fato de destacar de Vossa Excelência que não estamos aqui julgando esse fato, eu acompanho pela regularidade conforme proposto pelo relator. Senhor presidente, apenas... Vossa Excelência tem a palavra para concluir. Apenas em complemento, em face da argumentação do conselheiro Ivens, eu entendo que uma situação é diferente, a situação descrita pelo conselheiro é diferente. A contabilidade unificada é possível, não me oponho a isso, muito menos a questão da possibilidade da ampliação da jornada. Mas aqui, me parece que o que está descrito é uma situação diferente em que um servidor que é do Executivo começou a trabalhar no Legislativo. É diferente da contabilidade centralizada. E em relação à questão dos aspectos que estão sendo tratados na tomada de conta extraordinária, por isso que a minha primeira dúvida foi em relação a isso, me parece que a tomada de contas extraordinária está analisando a legalidade do ato do prefeito, e aqui nós estamos analisando a questão das contas do presidente da Câmara. Então, eu mantenho minha divergência. Por 2 votos a 1, prevalece a proposta do relator. Está aprovada a prestação de contas. O processo 296466, do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste, Pinhais, do Estado do Paraná, com sede em Coronel Vivida, relativos ao exercício de 2014, encaminhados pelo seu presidente Frank Ariel Chiavini. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, o Ministério Público acompanha e a proposta do relator é pela regularidade. Está em discussão. Votação aprovada. O 40.25.41, 15, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Ubiratã, relativos ao exercício de 2014, encaminhadas pelo seu diretor-presidente, Valdecir Demarco. A Coordenadoria de Fiscalização, nas instruções 509715 e 616/17, conclui pela irregularidade das contas, em razão dos seguintes apontamentos: divergência de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SINAM e a contabilidade. Aplica a multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4 da lei complementar. Segundo, falta de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência. Aplica a multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4º, e também a do 87.1b da lei complementar. E ainda pela posição da Secretaria de Políticas de Previdência Social, disponibilizada na internet, apontando situação irregular
quanto às aplicações financeiras, de acordo com a resolução do CMN e demonstrativo das aplicações e investimentos dos recursos. Aí aplica multa no 87.3, combinado com o quadro da lei complementar. O Ministério Público, no parecer 2.376, corrobora com o entendimento da coordenadoria. No nosso voto, preliminarmente, ressaltamos que, mesmo devidamente citado, o responsável pelas contas não apresentou qualquer justificativa quanto às inconformidades inicialmente elencadas, o que permite considerar que não houve objeções quanto aos apontamentos. Quanto às divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos de balanço patrimonial entre os dados do SIM-AM e a contabilidade, conforme demonstrado nos autos, a diferença apurada no passivo da entidade entre os dados encaminhados via Sistema de Informações Municipais e aqueles publicados no balanço patrimonial somou apenas R$ 2.104,63, valor que, em nosso entendimento, não se mostra suficientemente grave a ponto de ensejar a irregularidade do item. No entanto, considerando que as informações deveriam guardar correspondência, entendemos pela aplicação de multa do 87.4G da nossa lei complementar. Com relação ao item 2, que é a falta de comprovação da regularidade, acompanhamos, então, a instrução do processo pela irregularidade com a aplicação da multa. Por fim, quanto ao item que registrou a posição da Secretaria de Políticas da Previdência Social, que apontou situação irregular quanto às aplicações financeiras, de acordo com a resolução da CMN e demonstrativo das aplicações e investimento dos recursos, a entidade apresentou restrições no demonstrativo das aplicações e investimento dos recursos e também nos demonstrativos de informações previdenciárias e repasse, tudo de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria de Políticas de Previdência Social. Portanto, conclui-se também pela irregularidade do item com a aplicação da multa acompanhando a instrução. Concluo, na forma do artigo 16.3 da Lei Complementar, que esta Corte julgue pela irregularidade as contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Biratã, exercício de 2014, de responsabilidade de seu presidente, Valdecir de Marco, em decorrência dos seguintes apontamentos: falta de comprovação de regularidade previdenciária com multa do 87.4G, e posição da Secretaria de Políticas da Previdência Social, do Ministério de Previdência, disponibilizado de forma irregular, com a aplicação da multa do 87.4G da nossa lei complementar. Proponho ainda para ressalvar as divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SIM-AM e a contabilidade, no entanto, com a aplicação da multa prevista no 87.4G da Lei Complementar 113. É a proposta de voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 26.1038 da Câmara Municipal de Chupinzinho, a prestação de contas do exercício de 2015, caminhada pelo seu presidente Marcos Monteiro. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal é pela regularidade com ressalva, em decorrência da entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício, que houve o atraso de 49 dias. E propõe, então, a aplicação da multa do 87.3b. O Ministério Público acompanha. A nossa proposta é, acompanhando a Coordenadoria de Fiscalização do outro Ministério Público, na forma do artigo 16, segundo a Lei Complementar, que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de Chupinzinho, exercício de 2015, de responsabilidade de seu presidente à época, Marcos Monteiro,
com ressalva quanto ao item entrega dos dados do mês 3 e encerramento do exercício. É a proposta. Está em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas prefeito municipal, o 26.1162, é do município de Atalaia, relativo ao exercício de 2013, encaminhado pelo senhor Fábio Fumagalli Vilhena de Paiva. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, com ressalvas quanto a despesas com o pessoal e fontes de recursos com saldos a descoberto. O Ministério Público acompanha, nós fazemos uma análise e, no final, acompanhamos e propomos que o parecer prévio recomende o julgamento pela regularidade das contas do município de Atalaia, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Fábio Fumagalli Vilhena de Paiva, com as seguintes ressalvas. Primeiro, despesas com pessoal, redução de 1/3, análise do segundo semestre, e segundo, fontes de recursos com saldos a descoberto. É a proposta. Em discussão, votação, aprovado. O 26.3890, do município de Quatro Barras, relativo ao exercício de 2013, encaminhadas por Loreno Bernardo Tolardo. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, com uma ressalva com relação a imputações de débitos ao gestor por danos, entre aspas, encargos causados ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS. O Ministério Público acompanha e nós acompanhamos também a instrução do processo e propomos que esse tribunal recomende julgamento pela regularidade das contas do município de Quatro Barras, exercício de 13, de responsabilidade do senhor Loreno Bernardo Tolardo, com a ressalva já destacada. Em discussão, votação, aprovado. O 20.617315, as contas do município de Assis Chateaubriand, exercício de 2014, encaminhadas por Marcel Henrique Miqueleto. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, o Ministério Público acompanha, nós também acompanhamos, sugerimos que o parecer prévio recomende a regularidade das contas do município exercício 2014. Está em discussão? Votação? Aprovado. O 26.2790, contas do município de Quarto Centenário, relativos ao exercício de 2014, encaminhada por Reinaldo Krasinski. A coordenadoria de fiscalização é pela irregularidade das contas, em razão do relatório de controle interno apresentar ocorrência de irregularidade passível de desaprovação da gestão, com a aplicação de multa prevista no 87.3, combinado com o parágrafo 4 da Lei Complementar 113. Eu destaco que a conclusão do relatório do controle interno do município foi pela regularidade com ressalva das contas, tecendo 4 recomendações, das quais a unidade técnica destacou 2 como passíveis de irregularidade das contas, que é o não cumprimento do pré-julgado 6, no que se refere ao cargo de procurador jurídico, e transferência de recursos da Associação dos Universitários, sem a devida prestação de contas. O Ministério Público acompanha a instrução da coordenadoria pela irregularidade. No nosso voto afirmamos que, como registrado nos autos, o item 6 do relatório de controle interno e também o parecer do controle interno apontaram inconformidades relacionadas ao exercício da função de assessoria jurídica em contrariedade ao pré-julgado 6. No entanto, conforme verificado em sede de contraditório, o prefeito municipal demonstrou iniciativa no sentido de realizar o concurso público para diversas áreas, dentre elas procurador jurídico, resultando na contratação da empresa Rufo Assessoria em Administração Pública Empresarial Limitada e na homologação das inscrições.
Desta forma, ainda que o certame tenha sido suspenso por meio do Decreto 886/15 e revogado com o Decreto 906/16, entendemos que o município buscou se adequar às normas pertinentes do artigo 37 da Constituição Federal e pré-julgado 6 deste tribunal, ainda que não tenha obtido sucesso nos procedimentos. No mesmo sentido, entendemos que restou demonstrada a iniciativa do gestor ao buscar a prestação de contas de recursos destinados à Associação dos Universitários, a SUC, pois restou comprovada a designação de comissão especial para realizar a tomada de contas especial nos termos do convênio 3/14, pendente de conclusão até o momento da última instrução. Portanto, ainda que a declaração do atual controlador interno não tenha sido assinada, entendemos que os demais documentos juntados comprovam a iniciativa em regularizar o apontamento. Considerando que não foram demonstradas as conclusões dos procedimentos, entendemos que cabe a determinação para que, no prazo de 90 dias, sejam apresentados documentos comprovando o andamento dos procedimentos relacionados ao concurso público, especialmente para provimento do cargo de procurador jurídico e da tomada de contas especial, relacionada ao convênio com os universitários. Entendendo dessa forma, penso que a prestação de contas pode ser julgada regular, com ressalva e determinação. Desta forma, proponho que o parecer prévio desse tribunal recomende o julgamento pela regularidade das contas do município de Quarto Centenário, exercício de 14, com a ressalva em decorrente do relatório de controle interno apresentar ocorrência de irregularidade passível de desaprovação da gestão. Proponho ainda a determinação para que, no prazo de 90 dias, sejam apresentados documentos comprovando o andamento dos procedimentos vinculados à realização do concurso público. É a proposta. Está em discussão. Votação. Senhor presidente. Aprovado. Vossa Excelência quer discutir ou pela ordem? Eu gostaria de discutir, na verdade... Reabra o processo e Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. É uma situação peculiar e eu me pergunto, e aí pergunto a Vossa Excelência, a determinação no parecer prévio para que sejam apresentados esses documentos relativos ao andamento da tomada de conta especial e também em relação à elaboração do concurso para regularizar a questão do pré-julgado número 6. E aí eu me pergunto, um cumprimento, caso, né, numa hipótese, que isso se dê de uma maneira satisfatória, fica mais simples, mas no caso disso não se resolver tanto o concurso quanto a questão da tomada de contas, eu aí vou sugerir a Vossa Excelência, então, adicionalmente ao voto de Vossa Excelência, que isso seja remetido às contas como uma obrigação a ser verificada nas contas do exercício seguinte, porque me parece que permanecer esse parecer prévio com essa determinação a ser vista, talvez obste o encerramento desse processo e a questão fique talvez num certo limbo. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a essa solução de Vossa Excelência, mas eu, em situações semelhantes, eu entendo que, inclusive, me parece no artigo 352 do nosso regimento, está previsto que faz parte da instrução dos processos que a unidade técnica verifique pendências relativas àquele, pode ser àquela entidade. Se Vossa Excelência concordar, doutor Ives, que haja uma determinação, então, aqui, para que a unidade técnica faça esse acompanhamento.
Vossa Excelência, me permite, eu concordo com Vossa Excelência que a unidade técnica faz esse acompanhamento, só que eu seria contra, doutor Thiago, a inclusão no objeto de prestação de contas do exercício seguinte. Até porque, se for para incluir, teria que ser agora 2017 ou 2018. Não, porque aqui estamos falando de 2014. 2015 já acabou. Então, acho que o acompanhamento, quem faz, e me parece que isso é possível ser feito de forma bastante efetiva, é pela própria COFIN, com relação ao atendimento neste mesmo processo. De modo que os gestores responsáveis possam vir a ser chamados na hipótese de ser verificada alguma inconsistência, com a abertura talvez até de um outro processo para verificar novas falhas. Me parece que a forma proposta por Vossa Excelência, originariamente, atende melhor à eficiência, na minha opinião. Senhor presidente, eu trago essa questão à discussão, porque me parece que o artigo 300, se eu não estou equivocado, o artigo 352 define exatamente que na instrução do processo aí de prestação de contas, inclusive ou especialmente, a unidade deve fazer análise de precedentes, enfim, da jurisprudência do tribunal e também em relação a pendências que, porventura, ocorram. Num processo de parecer prévio, e eu até me preocupo porque eu tenho uma situação que não é parecida, mas que poderia se enquadrar, vem a ocorrer uma dificuldade, porque estamos chancelando a boa vontade do gestor, ao emitir o parecer prévio pela regularidade com ressalva, mas, de fato, essas pendências não foram devidamente resolvidas e, em relação a isso, o relator é bastante expresso. A tomada de contas, teoricamente, foi instaurada, mas não veio para o julgamento do tribunal. O concurso foi aberto, depois foi suspenso e depois foi revogado. Então, até, na verdade, me parece que fica difícil até considerar que as contas estão regulares, mesmo com ressalva. Então, senhor presidente, face do debate, eu vou apresentar um voto divergente pelo parecer prévio pela irregularidade das contas em relação a esses dois itens que não foram devidamente esclarecidos. Doutor Ives, eu estou propondo aqui, então, no meu voto, uma determinação para que no prazo de 90 dias serão apresentados os documentos, e eu acrescento que o que deve ser acompanhado pela unidade técnica. Então, por 2 votos a 1, prevalece o voto do relator contra a proposta do auditor Thiago. O 24.7493, do município de Faxinal, relativo ao exercício de 2015, encaminhados pelo senhor Adilson José Silva Lino. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, com ressalva em decorrência da entrega de dados do mês 13, encerramento do exercício, com atraso de 49 dias, apresentando multa do 87.3b. O Ministério Público acompanha. Na nossa proposta de voto, eu me refiro à entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício, estabelecido na agenda de obrigações, instituída pelas instruções, cito o número das instruções. No entanto, os dados foram encaminhados, somente em 15/9/16, gerando um atraso de apenas 49 dias, não causando, em minha opinião, prejuízo às funções do controle desse Tribunal de Contas. Portanto, entendo por ressalvar o item, sem aplicação da multa pelos 49 dias. Sugiro, então, e ofereço, que o parecer prévio recomende o julgamento pela regularidade das contas do município de Faxinal, exercício de 2015, com ressalva em decorrência da entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício do sistema CIAM, em atraso 49 dias. Está em discussão. Votação aprovada. O 27.83.99.16, prestação de contas da Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu, relativas ao exercício de 2015. A Controladoria de Fiscalização é pela regularidade das contas, com ressalva quanto à entrega dos documentos que compõem a prestação de contas, com atraso 6 dias, e aplicação de multa do 87.3A da Lei Complementar. O Ministério Público é pela regularidade das contas, com ressalva, concordando com a conclusão da coordenadoria,
de fiscalização municipal, exclusivamente quanto ao conteúdo e estruturação definidos na Instrução Normativa 114/16. Eu vou apresentar meu voto, nesse caso acompanhando, seguindo a Procuradoria, propondo que o parecer prévio seja pela regularidade das contas, exercício de 2015 de São Miguel do Iguaçu, com ressalva em decorrência da entrega dos documentos que compõem a prestação de contas com atraso de 6 dias. É a proposta. Está em discussão. Votação. Aprovado. Concluída a minha pauta, agradeço. Passo a palavra ao conselheiro Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicio a minha pauta com um processo de alerta 256-99217 do município de Fazenda Rio Grande, em que a Coordenadoria de Fiscalização Municipal identificou extrapolação do limite para a despesa de pessoal, houve a citação do gestor, que não se manifestou. Então, atendendo aí ao que é uniforme no processo, tanto da Coordenadoria como do Ministério Público, o voto é pela expedição do alerta. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir processo de embargos de declaração 44390317 da Câmara de Rio Negro. Aqui, na verdade, é uma simples retificação, na verdade, senhor presidente, que constou na parte dispositiva, por equívoco, o exercício como sendo de 2015, quando, na verdade, seria o de... Aliás, constou o de 2014, ao invés de 2015. Entretanto, foi apenas na parte dispositiva, todo o conteúdo do voto referia-se ao exercício correto. Então, é pelo provimento dos embargos apenas para essa retificação. Está em discussão, votação, aprovado. Outro processo de embargos de declaração, 46-44-98-17, opostos pelo senhor Agileu Carlos Bittencourt, que alega contradição no acórdão 2641-17 desta segunda Câmara, que indeferiu seu pedido de pagamento integral dos vencimentos devidos em razão do exercício do cargo em comissão, sem a limitação do teto remuneratório do inciso 11 do artigo 37 da Constituição. Alega que a decisão teria considerado como única hipótese de cumulação legítima de cargos, sem a submissão ao referido teto, a do inciso 16 do mesmo artigo, ao passo que, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento teria sido noticiado em 27 de abril deste ano, deve ser aplicada a exceção contida no parágrafo 10º, que permite a acumulação nos casos de constitucionalmente autorizado. Acrescenta ainda que não foi abordado pelo acórdão a questão da irredutibilidade dos vencimentos. Na verdade, senhores conselheiros, é uma decisão que recentemente essa Câmara proferiu. Eu entendo que não merece provimento o recurso. Na fundamentação do indeferimento, constou como fundamento para aplicação do teto, do inciso 9º do artigo 37, tanto a regra do inciso 16 desse mesmo artigo, que prevê justamente a acumulação das hipóteses autorizadas de cumulação de cargos, a do parágrafo 10º, que é o que ora menciona o embargante como omisso, que trata justamente da vedação da percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração do cargo, ressalvados os casos acumuláveis, mas principalmente o parágrafo 11 do artigo 40, que trata exatamente do caso aqui em discussão, que justamente indica a obrigatoriedade de aplicação do teto à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes de acumulação de cargo em empregos públicos, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da Constituição. A remissão que foi feita no voto, evidentemente, é as hipóteses que a Constituição autoriza. E aqui, senhor presidente, para ser bastante sucinto, eu tratei naquele voto justamente do caso específico, que era a acumulação de cargo efetivo de controlador com
o cargo de inspetor ou de diretor-geral, conforme a época em que foi exercido, e que é justamente que esses cargos não podem ser, são cumuláveis, mas eles obedecem ao teto quando o servidor em atividade. Evidentemente que, quando passa para a inatividade, esse mesmo teto tem que ser observado e nenhum artigo da Constituição, no meu entender, autoriza qualquer entendimento diverso e nem é esse o conteúdo da decisão do Supremo, que justamente faz essa referência às hipóteses constitucionalmente autorizadas e dependendo, evidentemente, da forma de formalização do cargo, entendendo-se, então, a forma com que justamente esses cargos poderiam ser exercidos de forma independente. Então, com todo o respeito ao embargante, eu entendo que não haveria omissão a esse respeito. Ainda um outro argumento da irredutibilidade de vencimentos somente foi trazido agora nos embargos, então não me parece que seja admissível entender como omissão aquilo que apenas nos embargos é trazido, mas que mesmo assim eu entendo que não há, evidentemente, ofensa ao princípio do artigo 37, inciso 15 da nossa Constituição, haja vista que não há uma redução de remuneração, mas sim de aplicação do teto constitucional conforme comando expresso da Constituição. Então, resumindo, senhor presidente, o voto é pelo não provimento dos embargos. Está em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir um processo de certidão liberatória 45.54.28.17 do município de Curitiba, em que o requerente relata que o requerimento anterior foi negado em razão da falta de entrega dos módulos de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipal, SINHAM, relativos aos meses de janeiro a março de 2017. Contudo, argumentou que o município tem concentrado esforços no sentido de regularizar situações pretéritas, conforme pode ser aferido da planilha que foi anexada, da qual constam os fechamentos mensais realizados a partir de 1º de janeiro de 2017. Reforçou o pedido com o argumento de que, em situações semelhantes, esta Corte deferiu o pedido de certidão de outros municípios. Por fim, relatou ao requerente que a certidão se faz necessária para o recebimento de recursos oriundos de convênio celebrados com a União e com o Estado. Coordenadoria de Fiscalização Municipal prestou as informações e manifestou-se pelo indeferimento em virtude, justamente, da pendência no cumprimento da agenda de obrigação. Quanto aos precedentes indicados pelo município, fez seus comentários, enfim, entendendo que não seriam aplicáveis ao caso. A Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos e a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal entendeu que o município estaria apto, dentro, evidentemente, da sua competência. A Coordenadoria de Execução indicou pendência relativa à determinação de um acórdão da primeira Câmara. O Ministério Público, por fim, acompanha a manifestação da Coordenadoria de Fiscalização Municipal e da Coordenadoria de Execuções pelo indeferimento. Senhor presidente, inicialmente, com relação a esse apontamento da nossa COEX, Coordenadoria de Execuções, eu verifiquei que justamente nos autos 39, 42, 51, 14, de relatoria do conselheiro Fernando, foi exarado um despacho determinando a suspensão das determinações. É um daqueles casos em que é necessária a regulamentação no cartório de registro de imóveis de uma obra e que haveria problemas com relação a confrontações. Então, o conselheiro Fernando, nesse processo, determinou a suspensão dessa determinação, justamente dando prazo para que a Prefeitura proceda à regularização. Então, me parece que isso não seria óbice, por si só, ao indeferimento da certidão. Com relação ao pedido, à questão do SINHAM, da entrega das informações no módulo eletrônico de acompanhamento mensal, de fato, existe o atraso. O município entregou o mês de janeiro de 2017, quando deveria estar entregando o município de maio de 2017. E também é fato que, recentemente, o Tribunal Pleno, num acordo, inclusive, de relatoria de Vossa Excelência, indeferiu pedido semelhante, foi o acórdão 2897-17 desse Tribunal Pleno. Entretanto, nesse pedido específico, senhores conselheiros, senhor procurador, foi trazido ao conhecimento
realmente o esforço que o município tem feito no intuito de colocar em dia o SIM-AM. Verificou-se efetivamente que, a partir de janeiro desse ano, todo o exercício de 2016 foi efetivamente alimentado. Estaria agora, então, o atraso em torno de 4 meses, né, foi entregue o mês de janeiro, deveria estar sendo entregue o mês de maio. Então, o que me parece que, se nós analisarmos essa situação justamente sob a ótica do artigo 292-A, inciso 1º do nosso regimento, que condiciona para os novos gestores terem sido tomadas providências administrativas necessárias ao saneamento das irregularidades, ainda que, evidentemente, elas não alcançaram sua completude, me parece que não há como nós negarmos que houve um significativo avanço, né? E essa matéria, doutor Artagão, eu gostaria de trazer ao conhecimento de Vossa Excelência, com relação a essa evolução, não foi trazida aos autos naquele processo relatado por Vossa Excelência no Tribunal Pleno. Digo isso para que, eventualmente, se deferirmos a certidão aqui, não haveria um conflito, uma contradição entre as decisões, porque justamente essa matéria não foi tratada naquele processo, não foi trazida aos autos essa informação. Então, me parece que, efetivamente, né, considerando ainda que o fechamento de 2016 era a condição necessária e indispensável para que o município pudesse prosseguir, dar início, melhor dizendo, ao fechamento dos meses seguintes do ano de 2017, que me parece que há realmente uma situação excepcional que, na minha opinião, permite, então, o deferimento desse pedido pelo prazo de 30 dias. Que realmente é o prazo para recebimento, enfim, dos recursos, e, evidentemente, o tribunal vai continuar fazendo o acompanhamento dessa alimentação do sistema, com vistas justamente a que isso seja, o quanto antes, colocado em dia de forma plena pelo município de Curitiba. Mas, nesse processo aqui, então, o meu voto é pelo deferimento do pedido de certidão pelo prazo de 30 dias. Está em discussão. Inclusive, doutor Ives, eu gostaria de corroborar com Vossa Excelência, porque temos sentido o esforço, tanto do prefeito municipal, quanto da Procuradoria, atual Procuradoria da Prefeitura, a Procuradora-Geral, e também outros procuradores que trabalham junto ao Tribunal, procurando, de toda forma, colocar em dia essa documentação. Nós sabemos que na legislação anterior, isso era discutível, mas me parece que o atual prefeito merece essa consideração, né? E que seja, então, concedida essa liberação por esses 30 dias, até porque ele tem bastante recursos para receber e ele quer botar a cidade para andar. Então, eu acompanho Vossa Excelência e coloco em discussão, votação, aprovado. Dando continuidade, senhor presidente, tem um relatório de inspeção, processo 359-86509, do município de Matinhos, uma inspeção compreendendo o período de 1º de janeiro de 2009 a 30 de junho de 2009, que teve como objetivo avaliar a atuação do controle interno, verificar proporcionalidade entre cargos efetivos e comissionados, legalidade das suas nomeações, constituição e atuação do Conselho da Fundeb e a folha de pagamento da Fundeb, e ainda, com base no rol de empenhos do SIM-AM, verificar a legitimidade e a legalidade de despesas. Na verdade, foram apresentados 9 achados, desses 9, 6 são tidos de forma pacífica no processo como regularizados, mas 3 deles ensejam multas. Esse, na verdade, é o posicionamento da Diretoria de Contas Municipais, atual COFIN, e do Ministério Público. A diretoria pretende uma imposição de diversas multas, dá como saneado todos os itens. O Ministério Público, entretanto, entende objeto de ressalva os achados 7 e 9, mas mantém 6, 7 e 9, mas mantém opinativo também pela aplicação de multas. Eu, senhor presidente, por brevidade, aqueles achados, que é o número 1, 2, 3, 4, 5 e 8, em que há uma convergência pela regularidade, eu vou me remeter às razões que estão no voto. Eu, no voto, analiso cada um deles,
e convirjo, então, às manifestações pela regularização desses itens. Com relação ao achado número 6, diz respeito a deixar de apresentar, no prazo fixado pela Instrução Normativa 28/2008 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as informações a serem disponibilizadas por meio do SINAM. Aqui, efetivamente, houve um atraso na alimentação dos 3 primeiros meses. Entretanto, o que eu observo aqui, a partir das justificativas do gestor, é que realmente ele buscou corrigir esses atrasos. Na verdade, no intervalo de 2 meses, de 2 de julho a 2 de agosto de 2009, ele alimentou esses 3 bimestres, e até o final do exercício, ele tinha, naquele exercício de 2009, tinha alimentado o 6º bimestre daquele exercício. Então, me parece que isso aqui cabe uma ressalva, mas eu deixo de aplicar multas entendendo justamente o esforço que foi feito, além do longo tempo decorrido, desde 2009 até agora, justamente o que me parece que dificulta impormos uma multa por um atraso, né, que, na verdade, teria sido, então, sanado ou objeto de conversão em ressalva. O achado número 7 trata de inconsistências nos dados que foram justamente informados no SINAM com aquilo que foi apresentado nos extratos. Ao longo de toda a instrução foi verificado que realmente houve inconsistência com relação ao 2º bimestre daquele exercício de 2009, e a responsabilidade imputada pela unidade técnica é o senhor Emerson Assunção de Oliveira, que era o responsável pela contabilidade, e não ao prefeito municipal, o senhor Eduardo Antônio Dalmora. O Ministério Público aí tem uma ligeira divergência, entende que ambos deveriam ser responsabilizados. Eu, nesse caso, vou acompanhar a unidade técnica, há inclusive a indicação de uma resolução do Conselho de Contabilidade que indica a responsabilidade específica do profissional da área de contabilidade para justamente essas questões de fechamento de dados, de conferência de dados. Então, me parece que, tendo sido apontado o responsável específico, aqui estamos falando de um relatório de inspeção, me parece que é possível, então, a isenção de responsabilidade do prefeito, e é nesse sentido, inclusive, que eu interpreto o parágrafo único do artigo 239 do nosso regimento, que é citado pelo douto Ministério Público. A multa, então entendo pela ressalva do item, com a aplicação da multa do artigo 87.1b ao referido contador. Legalidade e legitimidade de despesas, esse item a instrução número 8, uniforme pela regularização. Por último, análise no achado 9º do quadro de pessoal comissionado. E aqui foram identificadas irregularidades na constituição do controle interno, que é apenas por 2 cargos comissionados, sem servidor efetivo, e na Procuradoria Jurídica, em que há 6 cargos comissionados e 1 efetivo. Eu entendo, senhor presidente, que efetivamente há aí uma irregularidade, né, os cargos comissionados não poderiam compor o controle interno sem alguém ocupante de cargo efetivo, né, apenas no caso, e até eu cito a respeito, consulta relatada pelo conselheiro Heinz Herwig, e depois até confirmada numa outra consulta relatada por Vossa Excelência, que é o acórdão 867-10 do Tribunal Pleno, em que há a necessidade efetivamente de servidores efetivos. Com relação ao departamento jurídico, me parece que há evidentemente uma carência de servidores efetivos, apenas 1 efetivo e 6 comissionados. Eu não identifico aí uma indevida utilização dos cargos comissionados pelo fato de que a unidade técnica não descreve as funções por eles exercidas. Então, me parece que não há como entender como configurado a infração ao inciso 5º do artigo 37, mas sim ao inciso 2º, que justamente determina a necessidade de concurso público, dado justamente o excessivo número de cargos comissionados nesse departamento jurídico. Então, resumindo, para esse achado número 9, a minha proposta é de entender como objeto de ressalva e, por conta da infração, a nossa consulta ao prejulgado 6 e ao inciso 2º do artigo 37 da nossa Constituição, aplicar contra o prefeito a multa do artigo 87, inciso 4G. Então, resumindo, o voto é pela aprovação parcial do relatório, com a aplicação das 2 multas que eu mencionei. Está em discussão a proposta de Vossa Excelência. Para discutir, senhor procurador. O Ministério Público pontuou em relação ao achado 9, as impropriedades, basicamente,
se atribuiu o cargo de diretor jurídico para cada função especializada na Procuradoria. Então, um diretor jurídico para a divisão judicial, outro para a divisão fiscal, outro para a divisão de procedimentos disciplinares, outro para a divisão legislativa, divisão de justiça comunitária, processos administrativos e licitações. Ou seja, para cada área de atuação de um corpo jurídico se atribui um diretor, né? E evidentemente isso é uma impropriedade, tanto pela inadequada descrição das atribuições, como pela evidente burla à regra do 37.2 apontado. A municipalidade informa que, por meio da lei 1430/2011, teria sanado essa questão, o que não é verdade. Essa lei não traz adequadamente a solução dos fatos. Então, me parece, e eu insistiria aqui, na solicitação do Ministério Público, no sentido de que se recomende ao município a reformulação do respectivo quadro por meio de lei municipal. Isso, especificamente para que se declinem, né, as atribuições das funções de direção e coordenação dentro dentro também de uma proporcionalidade do quadro, né? Nós temos ali, como foi relatado, 6 cargos comissionados, um efetivo, e há um evidente suprimento da necessidade da advocacia pública por meio dos comissionados, o que é uma grave impropriedade, né? Então, nesse ponto, ressalva o Ministério Público a insistência para que o município corrija isso no plano legislativo. Eu acolho, senhor presidente, Vossa Excelência me permite? Eu acolho a proposta do ilustre procurador, então eu proponho uma determinação para que no prazo de 30 dias o atual gestor indique as medidas que foram adotadas, e isso vai ser objeto de acompanhamento nesse mesmo processo de relatório de inspeção. Muito bem. Continua em discussão. Votação. Aprovado. Dando continuidade, senhor presidente, eu tenho na minha pauta prestação de contas anual 26530314, são as contas do Fundo Previdenciário Municipal de Paranapoema, responsáveis senhor Nivaldo Faustino dos Santos e senhora Marli Lopes Patriota, em períodos sucessivos do exercício 2013, Coordenadoria de Fiscalização Municipal e Ministério Público são pela regularidade com ressalva. Eu acompanho integralmente as manifestações, apenas esclarecendo que as ressalvas dizem respeito a funções técnicas de contabilidade e assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado 6, falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimento de recursos do regime próprio e a falta de encaminhamento do relatório de controle interno. Em discussão, votação, aprovado. Tenho, por fim, prestação de contas do prefeito municipal 303.9416, contas do município de Luisiana, exercício de 2015, responsável o senhor Mauro Alberto Slongo. Aqui também opinativa pela regularidade, ressalvando o atraso no módulo 13 do SINHA-M e também atraso na entrega dos documentos que compuseram a prestação de contas com indicação de multa. O Ministério Público acompanha a manifestação da coordenadoria, eu acompanho quanto ao mérito, entendo que realmente as ressalvas devem ser apontadas, deixo, entretanto, de aplicar a multa, acolhendo as justificativas quanto à deficiência da estrutura e, principalmente, o fato de que, nesse exercício de 2015, houve a mudança das regras da contabilidade, que realmente implicaram em dificuldades de adaptação dos gestores. Então, o voto, acompanhando em parte, a instrução é pela recomendação de regularidade, com ressalva das contas. Está em discussão. Votação, aprovado. Era o que constava, eu agradeço, senhor presidente. Esta presidência agradece Vossa Excelência. Para relato de pauta, passa a palavra ao auditor Tiago Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho um ato de inativação, processo 637.758 de 2014, análise da legalidade de transferência para a reserva remunerada, com proventos proporcionais, do militar Cedeni Felipe da Silva, no posto de Cabo. Senhor presidente,
as manifestações desse processo são pela legalidade de registro e há uma questão aqui que já foi debatida recentemente nessa Câmara e também na primeira Câmara, relativa à aplicação ou não da Lei Estadual 7.634, de julho de 1982, no sentido do cômputo do tempo de serviço prestado pelo servidor à iniciativa privada no cálculo dos seus proventos. A Paraná Previdência apresentou sua manifestação, que, como disse, foi acolhida pela Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal pelo Ministério Público de Contas. Em julgamento recente, do dia 12/7/2017, essa segunda Câmara, nos autos do processo 135306 de 2015, acolheu esse posicionamento conforme voto divergente apresentado pelo conselheiro Ivens Linhares. O que trago aqui é informação de que a primeira Câmara prolatou a decisão no sentido diverso, no sentido de considerar o tempo de serviço prestado à iniciativa privada no cálculo dos proventos proporcionais dos militares. O Acórdão 2730 de 2017, proferido nos autos 637 e 634 de 2014. Esse processo foi relatado pelo conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães e houve, então, a negativa de registro ao ato de reserva remunerada, proporcional, em razão da ausência de cômputo do tempo prestado ao regime geral de previdência social. E isso com determinação à Secretaria de Estado da Administração da Previdência e à Paraná Previdência. Senhor presidente, então eu fiz esse esclarecimento, é uma questão que ainda está sendo debatida, e eu aqui vou manter, como já havia feito no processo em que fui vencido, o meu posicionamento pela negativa de registro, entendendo que, em que pese os argumentos que foram lançados pelo conselheiro Ivens Scherper Linhares, a Lei Estadual 7.634 de 1982, que é aplicada pelo Estado nas situações de aposentadoria por invalidez e nas situações de aposentadoria compulsória, me parece que deva ser aplicado também aqui em relação a essas aposentadorias proporcionais dos militares. Então, senhor presidente, a minha proposta é pela negativa de registro e, então, ficaria para a regularização do ato por parte do Estado. Está em discussão, conselheiro Ives? Senhor presidente, de fato, nós debatemos aqui semana passada essa matéria, eu e o conselheiro Ivan Bonilha acabamos votando de forma similar, contrariamente ao ilustre conselheiro Tiago, e a minha posição, doutor Artagão, doutor Gabriel, é bastante clara no seguinte sentido. A Constituição, no artigo 42, determina que o regime de aposentadoria dos militares deve ser fixado por lei estadual específica. Essa lei estadual específica, no meu entender, é justamente o Código da Polícia Militar, a lei de 1954, e esse código, se não me falha a memória, no artigo 157, parágrafo 4º, inciso 3º, estabelece que as aposentadorias proporcionais, as reservas remuneradas proporcionais, serão de 25 anos de serviço dos militares, acrescidas de 1 ano por cada tempo, de um avo por cada tempo de serviço. Me parece que, evidentemente, que o serviço a que se refere essa lei só pode ser o serviço público. E me parece que nós considerarmos o tempo do INSS como possível de ser integrado nesse acervo, causaria efetivamente uma grande distorção dessa lei, na medida em que o inciso 1º desse parágrafo 4º que eu mencionei, diz que apenas com 30 anos de serviço público os proventos podem ser integrais. Então, se nós permitirmos que ao serviço público seja agregado o tempo de INSS, evidentemente que muitos militares, e a estimativa é em torno de aproximadamente 2.000, poderão entrar na reserva remunerada com proventos integrais sem ter os 30 anos de serviço público, ou seja, tendo 25
e mais o tempo de INSS, que no meu entender, na minha avaliação, o conselheiro Bonilha me acompanhou, desvirtuaria por completo o sentido dessa lei, e é essa lei que eu entendo ser a lei específica do Estado do Paraná, a que se refere o artigo 42 da nossa Constituição. Então, por esses motivos, entendendo que essa lei mencionada pelo ilustre conselheiro Tiago, lei de 82, é uma lei genérica, que ela trata de todos os funcionários do Estado do Paraná, não especificamente dos militares, ela não merece aplicação no caso das aposentadorias a pedido. Aí uma questão em aberto, que não é o que nós estamos tratando nesse processo, no caso das aposentadorias compulsórias e as por invalidez. Nesse caso, é discutível a aplicação dessa lei de 82, porque não há no Código da Polícia Militar um dispositivo específico que regule o tempo necessário para essas aposentadorias, até porque uma aposentadoria por invalidez não tem tempo necessário, a causa da invalidez acontece, enfim, então ainda seria admissível a aplicação nos moldes que o Paraná Previdência vem fazendo dessa lei nesses outros casos, porque ela não haveria um conflito tão ostensivo, tão claro com relação aos dispositivos da lei específica. Mas me parece, senhor presidente, que essa não é a questão que tratamos aqui, é apenas um argumento que na instrução dos processos que tratam dessa matéria vem sendo ventilado, mas nesse caso específico eu entendo que o ato está em condições de registro exatamente porque a lei vigente é o Código da Polícia Militar, que estabelece a necessidade de 25 anos de tempo de serviço e que somente o serviço público pode ser computado para acrescer essa proporcionalidade. Não, no meu entender, não autorizando o cômputo do tempo de INSS. Essa foi, senhor presidente, apenas para rememorar a discussão que foi travada em sessões anteriores quando tratamos dessa mesma matéria. E nesse processo, doutor Ives, qual é a sua? Voto eu ouso divergir do ilustre conselheiro Tiago, o meu voto é pela legalidade de registro do ato. Eu acompanho Vossa Excelência. A matéria está votada pela ordem. O doutor Gabriel está com a palavra. A minha dúvida seria se, quanto à instauração de uma uniformização de jurisprudência, embora, no mérito, veja, no mérito eu concordo com o posicionamento esposado pelo conselheiro Ives, esse é um procedimento já bem antigo, nós já discutimos isso, me lembro já nos anos de 2000 e pouco, quando a Paraná Previdência começou a fazer uma sintonia fina daquelas verbas, das verbas incorporáveis e das formas de cálculo, e onde a regra da lei, do artigo 100, da lei específica, do artigo 157, no seu inciso, no parágrafo 4º, inciso 1º, ela fala 30 anos de serviço público para proventos integrais. Depois ela fala no inciso 2, 25 anos de efetivo prestado, 25 anos de serviço efetivo prestado à corporação, com 10 em atividades específicas, de músico, corneteiro, telegrafista, então uma situação bastante específica, mas também aí trazendo esses 25 anos com proventos integrais, e no inciso 3º, então, os 25 anos de serviço público, dos quais pelo menos 15 anos prestados no Estado do Paraná e proporcionais à razão de 1/30, onde nós temos admitido, então, tanto o tempo prestado ao Exército, né, quanto a outros serviços públicos, que não é especificamente o militar, mas entendendo a expressão de serviço público. E, por óbvio, fica excluído os serviços prestados ao regime, com contribuição ao regime geral de previdência. Então, esse entendimento já vem sedimentado e consolidado ao longo de vários anos. Me preocupa ter um ou outro acordo em sentido diverso, determinando a Paraná Previdência que faça especificamente no caso contrário. E aí, pensando em voz alta, da utilidade de uma uniformização de jurisprudência ou não, eu acho que talvez a gente devesse levar isso numa discussão no pleno, né? Mas é uma preocupação que eu tenho, porque a preocupação que eu tenho é que nós encaminhemos para o órgão previdenciário e para a corporação militar uma só informação, e não duas. Essa é a minha preocupação, né?
Então nós temos que ter um posicionamento uniforme da primeira e da segunda Câmara. Nós estamos aqui uniformizando no ambiente da segunda Câmara, mas há uma dissonância com acordos, não são todos, mas com acordos pontuais da primeira Câmara, né? Então essa é a minha preocupação. Se Vossa Excelência só me permite, senhor presidente, uma manifestação Vossa sobre o que eu Excelência, com a palavra. Agradeço. Realmente, há essa dissonância, mas até o momento, Gabriel, me parece que havia essa decisão, evidentemente, do conselheiro Thiago, né, naquele outro processo que foi decidido semana passada, e há um acórdão do conselheiro Fernando, me parece que tem outro processo em trâmite, em julgamento na primeira Câmara, que houve um pedido de vista do conselheiro Sérgio, e na verdade, recentemente é que voltou-se a discutir essa matéria que, como Vossa Excelência bem colocou, já estava sedimentado. Eu imagino que deve haver milhares de decisões definitivas monocráticas nesse sentido. Então, me parece que a divergência, evidentemente que ela deve existir, é saudável que exista, mas que talvez para nós instaurarmos o incidente de uniformização seria conveniente aguardar o efetivo desdobramento dessas discussões, principalmente no plenário, porque eu tenho a notícia, por exemplo, que o Paranaprevidência vai recorrer daquela decisão relatada pelo conselheiro Fernando. Então, me parece que nós instaurarmos o incidente e, com a evidente, aí sim, me parece que causaria uma paralisação até do Paraná Previdência, de não saber para que rumo tomar, mas talvez com a própria definição no pleno, com o julgamento de um recurso, já consigamos obter uma, digamos assim, uma sinalização da jurisprudência. Então, eu compreendo a preocupação de Vossa Excelência, e isso tem sido reiterado nos pareceres do Ministério Público, apenas eu entendo oportuno aguardarmos aí o amadurecimento do tratamento, da condução das discussões no Tribunal Pleno. Agradeço, senhor presidente. Decidido o processo, informo que Vossa Excelência fica encarregado de proceder ao acordo. Continua a palavra com o relator. Senhor presidente, novamente, apenas retomando, eu gostaria de que fizesse constar do acórdão meu voto. E, senhor presidente, também fazer apenas um comentário conclusivo sobre essa matéria, e já o fiz. Eu entendo que vai ser bastante relevante que o tribunal venha a discutir a aplicação dessa lei de 1972 nos casos especialmente de aposentadoria compulsória, porque me parece que a argumentação de que essa lei, por não ser específica, não seria aplicável, vai gerar uma certa controvérsia, porque ela está sendo aplicada nesses outros casos. Então, senhor presidente, eu tenho apenas mais um processo, é o 782-956 de 2015. Esse processo trata de uma aposentadoria concedida à senhora Vidoca Roberto de Araújo Cruz, aposentada no cargo de auxiliar de enfermagem do município de Arapoti. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifesta pela legalidade de registro, o Ministério Público de Contas pela negativa de registro. O que ocorre aqui é que, no cômputo do tempo de contribuição dessa servidora, foi acrescido um período de 548 dias referente a licenças prêmios não usufruídas, período aquisitivo de 1989 a 1998, e parte desse período aquisitivo foi prestado sob o regime seletista, o que, no entender do Ministério Público de Contas, não poderia ser considerado para contagem em dobro. Segundo o parquê, essa questão já foi examinada, refere-se aqui ao Acórdão 925 de 2009 da Primeira Câmara, em que foi combatido esse cômputo, que é baseado no artigo 53, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal de Arapoti. E prevê esse artigo 53, ao funcionário estável que durante o período de 3 anos consecutivos e ininterruptos não se afastar do exercício de suas funções, é assegurado o direito de licença especial de 3 meses por triênio, com vencimentos ou remunerações e demais vantagens. Parágrafo único, ao funcionário que não gozar a licença especial terá direito à contagem em dobro para sua aposentadoria com efeito retroativo. Naquele caso, então, ainda do acordo mencionado, de 2009,
foi considerando-se o lapso temporal de 1993 a 15/12/1998, data da emenda constitucional 20 de 98, que não mais permitiu o cômputo de tempo fixo para fins de aposentadoria, a servidora somente teria direito a 6 meses de acervo. Excluindo, então, o tempo de 1 ano de acervo sobre o tempo seletista, a servidora não implementaria os requisitos necessários para a inativação pretendida, e aqui é o precedente que é utilizado pelo Ministério Público de Contas. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti manifestou-se, e aqui eu apresento um voto. Primeiro, vou fazer referência aos diversos argumentos que são feitos pelo parquê. Em relação a esse precedente, eu ressalto que o Acordo 925 de 2009 da Primeira Câmara determinou o arquivamento do feito, pois a revisão de proventos promovida pelo município de Arapoti foi tornada sem efeito pelo próprio. Então, embora conste da decisão a orientação de que não seria possível a contagem, a matéria, a meu ver, não foi discutida e votada, de fato, nesses termos naquela ocasião. E aqui aponto que a jurisprudência dessa Corte indica que a vedação introduzida no parágrafo 10 do artigo 40 da Constituição Federal de 1988 pela emenda constitucional não alcança as situações em que o servidor teria ou tenha adquirido o direito à contagem em dobro da licença especial não usufruída. O próprio parquê indica que a servidora somente tem direito a 6 meses de acervo relativo ao período aquisitivo de 1993 a 15/12/98, ao invés dos 548 dias averbados. Então, a discussão se resume à possibilidade ou não de cômputo do tempo de serviço prestado ao município sob o regime seletista para fins de aquisição do direito à licença especial. E aqui eu faço referência que essa Lei Orgânica Municipal de Arapoti, que, diga-se, foi editada em 1990, antes mesmo da mudança do regime jurídico, que se deu em 1993, ela não diferencia, como não seria o caso de diferenciar, porque não havia ainda o regime jurídico único no município. Aqui o parquê indica que em outros 2 processos, os processos 560-700 de 2011 e 945-70 de 2011, ambos relatados pelo auditor Cláudio Augusto Canha, a segunda Câmara, acolhendo proposta desse relator, negou o registro das inativações em razão da impossibilidade do cômputo do período de tempo seletista para a contagem em dobro. E aqui estão discriminados os acordos. Contudo, entendo que essas decisões não devem ser vistas como indicativos da jurisprudência dominante da Casa, constituindo casos isolados. E aqui faço referência a outra decisão no sentido de entender que seria possível essa contagem. Faço aqui referência à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Superior Tribunal de Justiça. São algumas decisões aqui citadas no voto, e aqui vou fazer referência apenas ao julgado do STJ, da segunda turma, recurso ordinário, mandado de segurança, servidor público seletista estabilizado, artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, tempo de serviço seletista, licenças prêmios não usufruídas, pleito de contagem para todos os efeitos, possibilidade, limitação à emenda constitucional 20 de 98. Então, são algumas decisões. Ainda deve ser debatida a questão levantada pelo Ministério Público de Contas, que aduz que a Lei Orgânica do município de Arapoti padece de vícios de inconstitucionalidade formal e material, porquanto o dispositivo que prevê a contagem em dobro de licença-prêmio não usufruída não teria sido proposto pelo chefe do Poder Executivo, bem como teria violado o princípio do concurso público ao tornar estável servidor em exercício nos 3 anos anteriores à data da promulgação da Constituição Federal de 1988 e não 5 anos anteriores, como previsto na Carta Maior, no artigo 19. Sustenta ainda que os servidores estabilizados não teriam os mesmos direitos dos estatutários. Isso o Ministério Público de Contas. Aqui, em relação a essas alegações, eu entendo, de forma geral,
de que essas discussões não deveriam, ou não seriam, esse processo, o objeto, o momento mais adequado para a discussão dessas questões levantadas pelo Ministério Público de Contas, seja pela jurisprudência, seja porque, no caso da própria servidora, ela foi admitida em 4 de abril de 1988, antes da promulgação da Constituição Federal, quando não era exigível o registro da admissão nesse tribunal, e aqui vamos, então, verificar a legalidade ou não dessa admissão e dessas normas que concederam esses benefícios a ela, nesse momento, passado todo esse período. Também aqui uma observação no que tange à alegação de que os servidores estabilizados não possuem os mesmos direitos estatutários. Eu entendo que a lei municipal não discriminou os servidores entre os regimes, até porque não existia, novamente me refiro, o regime estatutário, ele foi criado no município posteriormente a essa lei, que o Ministério Público entende inconstitucional. E aqui, então, eu faço mais alguns comentários, mas eu entendo que essas questões que são levantadas, elas se contrapõem a todo esse período de tempo em relação a essa servidora, em relação aos demais. Entendo que aí o Ministério Público, entendendo conveniente, deveria, então, propor uma representação no sentido de discutir a constitucionalidade dessa lei, mas, no âmbito desse processo, essas questões foram levantadas em meio às demais, e a jurisprudência e o fato da lei orgânica do município de Arapoti não diferenciar, entendo que, por todas as razões que expus, merece registro a aposentadoria concedida com o cômputo desse período, que, repito, aqui enfatizo, é anterior à emenda 20 de 98. Está em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Primeiro, é preciso deixar bastante claro que a Constituição de 88, ela não inovou muito nas competências de registro desta Corte. Já na Constituição de 67 e na emenda 1, havia atribuição desta Corte efetuar os registros dos servidores admitidos, por uma questão de regulamentação interna, isso não havia sido implementado, se fazia apenas o registro no âmbito estadual. Mas a competência constitucional para o registro das admissões de servidores sempre existiu, pelo menos desde 67. Então não é novidade da Constituição de 88. O segundo aspecto é que a lei orgânica do município, editada em 90, ela já determinava, em outro dispositivo, a revisão dos estatutos dos funcionários. E esse artigo 53 trazia a seguinte regra: aos funcionários estáveis é considerado, dado o triênio. O que é funcionário estável? Artigo 44 da própria lei orgânica. Serão estáveis após 3 anos de efetivo serviço, de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença, etc, etc, etc. Ou seja, havia uma clara distinção já na lei orgânica, já há referência ao Estatuto dos Servidores anteriores, já há uma clara referência a um Estatuto de Servidores concebido na própria lei orgânica, e a lei posterior ela vem apenas a fazer uma consolidação e uma revisão de uma carreira, de um quadro funcional municipal pré-existente à Constituição de 88. Por outro lado, e nós também temos que ter em mente que até a Constituição de 88 era possível a dualidade de regime entre servidores estatutários e empregados CLTistas, que é o caso desta pessoa contratada no regime CLT. Então, na lei posterior, editada posteriormente à lei orgânica, se absorveu no quadro estatutário
empregados CLTistas. Sobre esse aspecto, foi exatamente o mesmo modelo que aconteceu em relação ao Estado do Paraná, quando pela Lei 10.219 absorveu os empregados CLTistas do Estado. Não significa dizer que até 92 não haviam servidores efetivos no Estado. Nós tínhamos os magistrados, tínhamos o Ministério Público e inúmeras outras carreiras típicas da administração pública, regidas por Estatuto de Servidores, que é um estatuto que é de 70. Então a situação é a mesma. Nós convivíamos com o regime estatutário e pessoas contratadas no regime CLT. Sobre esse aspecto e em relação à absorção do quadro CLTista como servidores estatutários, no caso do Estado do Paraná, houve uma clara manifestação do Supremo Tribunal Federal ao entender que a estabilidade conferida para quem tinha 5 anos no regime CLT contratado antes sem concurso, essa estabilidade no serviço, ela não o equiparava a servidor efetivo. E, consequentemente, os direitos típicos, as vantagens típicas funcionais, elas só poderiam ser atribuídas em períodos anteriores a quem já era funcionário de carreira ou a partir do momento da incorporação no quadro de servidores estatutários. E é exatamente esse mesmo conceito que o Ministério Público está defendendo, com base no entendimento fixado na DI 1695, que tratou exatamente da lei paranaense, a lei 10.219/92, para considerar que apenas após a inclusão no regime único é que os direitos estatutários são conferíveis a quem vinha do regime CLT. Né? Então nós temos esta clara semelhança no município de Arapoti com o que vinha acontecendo no âmbito do Estado do Paraná. Por esta razão, então, o Ministério Público fez essa expressa referência à manifestação do Supremo Tribunal Federal, que é a orientação que nós pugnamos seja mantida também por esta Corte, neste caso em tela, excluindo-se da possibilidade do tempo ficto, que seja considerado tempo ficto sobre um período CLT em que a pessoa não implementava sequer a condição da lei orgânica prevista, que é de ser servidor estatutário. A própria lei orgânica já definia quem poderia ter esta vantagem: servidores efetivos. E servidores e funcionários estáveis está lá qualificado no artigo 44 quem era servidor estável. Então, por esse motivo, o Ministério Público insiste na manifestação contida nos autos, no sentido de se negar registro pela impossibilidade de consideração de tempo ficto para quem vinha do regime CLT antes que se atribua tempo ficto sobre o período laborado no regime CLT. Continua em discussão. Senhor presidente. Apenas, só um momentinho. Pois não. Apenas destacando que o voto do relator é pelo registro, neste caso. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, é sempre muito bom ouvir e aprender com o procurador de contas, Gabriel Leger, mas aqui eu insisto que as circunstâncias desse processo, e aqui mesmo as circunstâncias de decisões, e que eu fiz referência a uma decisão, mas tenho aqui uma outra decisão que trata, e me parece, engloba também a situação tratada. O tempo de serviço público prestado ao Estado do Rio Grande do Sul sobre o apanágio da CLT pelo servidor estabilizado, consoante o artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, submetido ao regime estatutário, conforme previsão do artigo 276 da Lei Complementar Estadual 10.098 de 1994, e que tenha cumprido as exigências legais antes da edição da Emenda Constitucional 20 de 98, deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para a contagem dobro das licenças-prêmios não usufruídos, objetivando a aposentadoria sob pena de ofensa ao direito adquirido. Precedentes. Então, é uma questão realmente que envolve diversos contornos, mas me parece que há não só a jurisprudência, mas outros argumentos também que permitem que isso se dê em relação
a esse município de Arapoti, em que pese essas questões que são levantadas em relação à constitucionalidade dessa lei de 1993. Então, eu entendo bastante pertinentes, são questões que envolvem todo um raciocínio bastante elaborado, que talvez não tenha sido traçado a contento aqui, mas eu quero crer que, em relação ao ato em si, ele mereceria registro. Continua em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, era o meu último processo, agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convocam a próxima reunião para o dia 2 de agosto, próxima quarta-feira, que será a 26ª sessão desta Câmara. Levante-se a presente sessão.